Fala pessoal, eu sou o Wagner, eletricista automotivo, e hoje vou dar uma mini aula de multímetro. Só antes, dois avisos, tá? O primeiro é o seguinte, sempre saiba o que vai medir para não colocar na escala errada e acabar queimando seu multímetro. E o segundo aviso é, sempre que você for medir alguma coisa, você precisa colocar a escala do multímetro o mais próximo possível acima. Então, um exemplo, eu vou medir corrente alternada em casa. Então, eu coloco aqui a corrente alternada e coloco no 200, porque é o mais próximo acima dos 127 volts. Agora, se eu vou medir corrente alternada 220 volts, então a minha escala de 200 volts não vai pegar no multímetro, ele vai ficar zerado, tá? Então você tem que jogar para o 750, que no caso aqui são somente essas duas escalas que tem, mas as outras você pode ver que tem várias escalas, então você vai sempre para mais próxima possível do que você está medindo, acima do que você precisa, senão não vai marcar. Então, começando. Aqui, o Vzinho significa de volt, tensão, tá? Esse sinalzinho aqui do lado, um traço grande e três tracinhos pequenos, é tensão contínua, ou corrente contínua, tá? Isso aqui a gente mede geralmente em carro, componentes eletrônicos, tá? Em placas eletrônicas e tudo mais, onde tem tensão contínua. Já esse lado aqui com o Vzinho e o sinal de tio significa uma ondinha alternada. Então ele vai medir corrente alternada, tensão alternada, tá? Isso aqui a gente geralmente mede em casa, nas tomadas da casa que são correntes alternadas, beleza? Já essa parte aqui a gente vai usar para medir resistência, tá? Esse símbolo aqui é uma letra grega chamada ômega, que tem relação com a lei de Ohm. Então aqui a gente vai medir resistência, tá? Eu vou estar postando tudo na prática depois pra gente ver. Esse aqui que tem uma flechinha apontando para frente com um risco é o sinal de diodo, tá? Então aqui a gente faz teste de diodo. Tem esse sinalzinho aqui também de apito, tá? Esse aqui serve pra gente testar continuidade, tá? Para ver se não tem circuito aberto, né? Algum fio rompido, alguma coisa, tá bom? Esse aqui e esse aqui, ambos medem frequência, tá? Esse aqui mede onda PWM, esse aqui mede frequência. Mais pra frente eu faço aí um vídeo quando eu for usar em alguma coisa no carro, porque esse aqui a gente usa menos, tá bom? E esse aqui que tem o A com o símbolo de continuidade é pra gente medir a amperagem, tá? A corrente contínua que vai passar por um determinado circuito. Isso aqui a gente usa em série com algum circuito. Quando eu for usar também eu vou fazer um vídeo só explicando mais detalhadamente essa parte aqui. Agora vamos aqui para as pontas de prova. O preto geralmente é no comum, tá? Ele é no aterramento, beleza? A ponta positiva, que é a vermelha, geralmente vai aqui nessa parte. Aqui você pode medir volt, resistência e miliamperes, tá? Esse M é de milha. Mais pra frente eu faço um outro vídeo só das escalas aqui, das nomenclaturas que a gente usa. Mas aqui, se você medir uma amperagem muito alta, você pode acabar queimando teu multímetro, tá? Aqui a gente também vai medir até no máximo 1000 volts em tensão contínua, no máximo 750 volts em tensão alternada e no máximo 500 miliamperes em tensão contínua, tá bom? Já esse pino aqui de cima, você vai tirar a ponta de prova positiva e colocar aqui, se você precisar medir amperagem. Aqui no máximo 10 amperes, no máximo 10 segundos, tá? E ligado em série, tá? Se você ligar em paralelo, você vai queimar teu multímetro. Também vou fazer outro vídeo explicando o que é série e paralelo. Então, aqui eu tô medindo a bateria do carro, tá? Então, o que a bateria do carro tem? Tem 12 volts, corrente contínua. Então, a gente precisa ir na escala de corrente contínua, tá? E mais próximo do 12 aqui acima é o 20. Pode ver, ó, tá? Aqui tá no 2000 milivolts. Aqui no caso são 2 volts, tá? Então, ele não vai fazer leitura, tá? Ele vai ficar assim, porque não tá na escala suficiente para você fazer a leitura dele, tá abaixo do suficiente. Então eu jogo no 20, que é o mais próximo do carro ali, certo? E já marcou lá, ó, 12 volts também.
Aqui você pode jogar acima também que ele vai marcar, mas o certo para dar uma mais precisão no multímetro é o mais próximo possível do que você precisa medir. Bom, como a gente já viu, para medir corrente alternada, a gente precisa usar a escala do Vzinho e o sinal de tio, que é a ondinha alternada, beleza? Então você vai colocar lá na tomada, aqui independente, qualquer ponta que você colocar lá, ele vai medir. Por quê? Porque é uma corrente alternada, então não tem problema. Você pode inverter as pontas aqui, que vai marcar, tá? Aí você vai colocar aqui no 750 volts para marcar mais de 200 volts, que no caso é 220 volts. E aqui 127 volts, né? No caso 110 volts. Se você ver, ó, quando você coloca numa escala muito alta, ele fica esse HV. Esse que significa High Voltage, que é para você tomar cuidado, que você está mexendo com alta tensão. Você pode tomar um choque, alguma coisa, tá bom? Antes da gente ir para a escala de resistência, eu esqueci de falar uma coisinha. Se você, por exemplo, está medindo a bateria de um carro, e você colocar a ponta de prova preta no positivo da bateria e a ponta de prova vermelha no negativo da bateria, não tem problema, tá? Ele vai marcar também. Mas a única coisa que vai fazer é que antes do 12 vai ficar um sinalzinho de menos. Quer dizer que você só colocou invertido os fios. Se você virar eles as pontas de prova, aqui vai marcar o 12 normal daí, tá? Isso aí é a questão de diferença de potencial, que mais pra frente eu faço uma outra aula aí também. Então, agora a gente vai testar a escala de resistência, tá? Aqui eu tô com uma lâmpada e dentro dela tem um filamento, e esse filamento tem resistência, tá? Aqui tá me dando uma resistência de 6 ohms. Aqui a gente tá fechando o circuito, tá? Tá entrando terra aqui, vai passar lá na resistência, vai fechar e vai voltar aqui pro positivo. Então a gente tá fechando o circuito e ele tá fazendo essa informação, tá? Se o circuito estiver aberto, ele não vai marcar nada, tá? Se esse filamento aqui estiver aberto, se eu tirar o fio aqui, ó lá, ele fica no 1, porque não tá com o circuito aberto, entendeu? Então ele não vai marcar nada. Estou com essa lâmpada aqui, vocês podem ver que a resistência dela tá boa, porém, aqui na parte de baixo, ó, o pino dela tá mole, quebrou. Então, ele abriu o circuito e a lâmpada não funciona mais. Vamos testar no multímetro. Bom, podem ver, tá na escala de teste de diodo e do apito, que no caso é continuidade de corrente, né? É teste de circuito. E aqui, ó, tá vindo, tá entrando aqui, mas ele não dá continuidade no circuito. Daqui não passa pra cá, certo? Então essa lâmpada tá queimada. É a mesma coisa que eu pegar e tirar os fios. Ó, tirei os fios, ó. Tirei os fios, circuito aberto, circuito fechado, continuidade. Apitou. Abriu o circuito, parou. Fechou o circuito, continuidade. Beleza? Só lembrando sobre o sinalzinho do diodo, tá? O diodo, ele funciona da seguinte forma. Ele passa a corrente de um lado, mas não deixa voltar, tá? Eu vou fazer outra aula aqui também, falando só de um diodo, pegar um diodo, fazer o teste dele, tá? Explicar um pouquinho mais detalhadamente como que funcionam cada lado, né? Porque o diodo tem um lado positivo e um lado negativo, né? O anodo e o catodo. Então, vou falar um pouco mais sobre ele também, beleza? Só que você também testa diodo. E essa foi a mini aula sobre multímetro. Com certeza aí, um multímetro desse aqui na sua cidade aí na média aí de 20 a 30 reais. Com esse equipamento você consegue testar muita coisa aí na sua casa, no seu carro, tá? Você consegue testar, ver se tem um fusível queimado, certo? Você consegue testar uma lâmpada, você consegue testar, enfim, várias e várias coisas, tá? Né? Também eletrodomésticos aí. Eu conectei um eletrodoméstico na tomada, mas não tá ligando. O que pode ser? Você pode testar o chicote, ver se o chicote não tá rompido, né? Aqui na escala de continuidade. Você pode testar a tomada, ver se tá chegando corrente certinho nela. Então, você pode testar muitas coisas aí antes, às vezes, de levar para um técnico, para alguma coisa, levar o seu carro para arrumar e acabar gastando em coisa que não precisava, beleza? Então esse foi o vídeo aí, espero que tenham curtido. Vou deixar meu telefone aqui na descrição e também na tela, caso alguém queira entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida. E espero que tenham gostado. Se puder me ajudar, deixar aquele like, se inscrever aí no canal do YouTube, quem tá vendo no TikTok, se quiser me seguir no TikTok, também vou deixar meu Instagram ali no TikTok, beleza? Quem quiser me seguir no Instagram.
Tem o Instagram também que eu posto algumas fotos de carro, algumas outras dicas aí dos meus trabalhos, uns tutoriais, né? ag.motors_22, tá? Tá aqui também aí no vídeo, se alguém quiser me seguir lá, beleza? Aquele abraço.